Boa tarde a todos. Estamos aqui para apresentar nosso trabalho de topografia. Pode passar. Agronomia 2020, quarto semestre. Alunos componentes do grupo: Abimael Bastos Ferreira, Antônio Rosneto, Cassiano Lopes Consoli, Giovanni Jaquino Ferreira e Wallace Silva Moreira. Introdução à topografia. Bem, a topografia ela é o estudo de todos os métodos e instrumentos que são utilizados para realizar o mapeamento de uma área. Finalidade da topografia. Ela tem por finalidade determinar as dimensões da Terra sem levar em conta a curvatura terrestre, ou seja, fazer um mapeamento de áreas em forma retilínea, retilínea e retangular. Forma da Terra. Bem, a ciência que estuda a forma da Terra, né, em questão de mapeamento de áreas, é a geodésia. E as primeiras evidências da curvatura da Terra são as embarcações que desapareciam no horizonte, na existência do ciclo da Lua e do Sol para o dia e a noite, e na mudança da fase lunar. Importância da topografia. Bom, de certa forma, na agricultura, a topografia é muito importante, pois ela acaba facilitando certas partes da agricultura, como a medição de áreas, a construção de obras, a instalação de redes de comunicação e a pavimentação de estradas. Próximo. Coordenadas UTM. Fusos da Terra. A Terra ela é dividida em cerca de 60 fusos horários, com 6 graus de longitude cada um. Ou seja, ela forma inúmeros quadrados, como vocês podem ver na foto na direita, que forma inúmeros quadrados em volta do globo. A principal unidade de medida que é utilizada nas coordenadas UTM é o metro, e são utilizados 3 dados para se realizar a coordenada, que são o fuso horário, a distância N, que varia de 0 metros a 500 mil metros oeste do fuso, certo? Que é a parte de cima, até a divisa da linha do Equador. E a distância N, que varia de 10 milhões de metros a 500 mil metros, que vai do leste até o fuso. Bom, finalidades da UTM. Bem, a sua finalidade é que ela é um sistema de coordenadas baseado no plano cartesiano, com o eixo X e Y. Ela é muito utilizada para determinar a localização de objeto ou pontos de referência em volta do globo. Pronto. Coordenadas geográficas, latitude e longitude. A latitude e a longitude elas são sistemas de linhas que nos auxiliam a encontrar qualquer lugar no globo terrestre a partir de numerações. Essas linhas de latitude também são chamadas de paralelas, que circundam a Terra de leste a oeste, dividindo o globo e nos relacionando ao Equador, dividindo o globo entre norte e sul. O Equador corre na direção leste a oeste. As linhas de latitude determinam as posições norte ao sul do Equador. A latitude ela é medida em graus, que podem ser divididos em unidades menores, que são as chamadas minutos e os segundos. A latitude do Equador é 0, e a latitude do norte é 90 graus ao norte, e a latitude do sul é 90 graus ao sul. A longitude. As linhas da longitude também são chamadas de meridianos, sendo o ponto zero e o mais famoso o meridiano de Greenwich, situado na Grã-Bretanha. Ela se estende do norte até o sul, assim como as linhas de latitude também são divididas em medidas de graus, minutos e segundos. A linha que está na marca zero, como eu disse, é o meridiano de Greenwich, e ela foi definida porque quando começou esse momento, digamos assim, de noções sobre latitude e longitude,
A Grã-Bretanha ela era, digamos assim, a pioneira dos mares, tal, tinha a melhor navegação e também era a melhor em mapas. Então, ficou definida como a Grã-Bretanha, sendo que em Greenwich até hoje tem um observatório bem interessante para a localização. Próximo. Projeções cartográficas. Bem, um dos desafios da cartografia é conseguir reproduzir a superfície esférica da Terra no plano. Com isso foram desenvolvidas as projeções cartográficas, que são técnicas de projeção que permitem essa reprodução da superfície curva da Terra no plano. Contudo, um detalhe é que todas essas projeções, nenhuma delas vai ser integralmente fiel no plano, uma vez que a superfície esférica da Terra impossibilita de representá-la de forma fiel, né, na forma plana. Então, isso significa que toda projeção vai apresentar algum tipo de deformação, seja ângulo, forma, distância, em maior ou menor proporção. Existem diversos tipos de projeções cartográficas, mas as principais são classificadas de acordo com o tipo de superfície, ou seja, a superfície em que são projetadas antes de serem colocadas no plano. Como principais, a gente tem a projeção cilíndrica, a projeção plana e a projeção cônica. Próximo. A projeção cilíndrica, ela consiste no envolvimento do globo por um cilindro, no qual projeta-se a superfície desse globo no cilindro, que quando aberto tem então a representação da superfície no plano. Um ponto importante que vai valer para todas as projeções é que a representação dessa superfície é mais fiel quanto mais próximo da zona de contato entre a folha e o globo. Ou seja, no caso da projeção cilíndrica, a zona de contato entre o globo e o cilindro se dá justamente na região da linha do Equador, ou seja, nesse caso, então, nessa região a gente tem uma representação mais fiel da superfície no plano. Contudo, conforme a gente se afasta dessa linha do Equador em sentido ao extremo norte e extremo sul, a gente se depara com a deformação da projeção, ou seja, justamente as áreas do globo que não tem um contato, uma zona de contato com o cilindro. Próximo. Entre as inúmeras projeções cilíndricas existentes, a gente tem, por exemplo, a projeção de Mercator, criada em 1569 e que revolucionou a cartografia da época, muito utilizada no período das grandes navegações, por ser uma projeção que conserva o formato dos continentes e os ângulos, muito importante para o período, né, para se realizar a navegação, mas é uma projeção que causa uma exagerada deformação dos extremos norte e extremo sul. E a gente tem a projeção de Miller, criada em 1942, como uma alternativa à projeção de Mercator, e que então leva em consideração o tamanho proporcional dos países, o que não causa tanta distorção, mas não tem uma conservação dos ângulos. E a gente tem a projeção de Eratosthenes, criada há mais ou menos 200, 300 anos antes de Cristo, e que marcou a história das projeções cartográficas por ser a primeira projeção que se utiliza dos meridianos e dos paralelos sobre a projeção. No caso, essas linhas sobre a projeção que até hoje são utilizadas como coordenadas. Próximo. A projeção cônica, ela consiste na representação da superfície do globo projetado sobre um cone. Esse cone ele vai tangir o globo, tem uma zona de contato com o globo na linha dos trópicos, sendo muito utilizado para representar a superfície dos países de latitude intermediária, como por exemplo os Estados Unidos. Nesse tipo de projeção, a gente não consegue ter uma representação integral da superfície do globo, uma vez que não se consegue projetar ambos os hemisférios, norte e sul, ao mesmo tempo. E nas áreas que são mais afastadas dessa zona de contato do cone com o globo, a gente sofre com as deformações da projeção, como a gente consegue visualizar aqui nessa última imagem da direita, com as deformações tanto na parte superior quanto inferior da projeção. E nós temos a projeção plana, no qual a superfície plana tange qualquer ponto da superfície do globo. Esse tipo de projeção é utilizado para representar qualquer ponto da superfície do globo, mas comumente utilizado para representar as regiões de alta latitude, como por exemplo os polos. Nessa projeção plana, a deformação da projeção também ocorre nas áreas mais afastadas, dessa zona de contato do papel com o globo, e ela se demonstra então aqui nas extremidades da projeção, como a gente consegue visualizar aqui nessa última imagem do lado direito. E um exemplo do emprego da projeção plana é o próprio símbolo da ONU. Unidade de medida. A unidade de medida mais usada na topografia são as de comprimento, ângulo e área. Começando a falar o que é uma unidade de medida, né? São siglas utilizadas, né, para representar a quantidade específica de determinada grandeza física. Vamos começar por comprimento. A unidade de comprimento do Sistema Internacional SI se dá para o mais importante, o metro, né?
que tem os seus múltiplos e os seus submúltiplos. Os múltiplos são os decâmetros, hectômetros e quilômetros, e os submúltiplos são os decímetros, centímetro e milímetro. Para a gente mais entender como é a sua conversão, basta seguir essa seguinte relação. 1 quilômetro é igual a 1.000 metros, 1 metro igual a 100 centímetros, 1 decímetro igual a 10 centímetros e 1 centímetro igual a 10 milímetros. Um exemplo aqui para a gente poder ter essa conversão é apenas deslocando a vírgula, né, para a direita ou para a esquerda. Nesse exemplo, temos 580 metros. Então, para chegar até quilômetros, a gente anda 3 casas com a vírgula para chegar aí no resultado que a gente quer. Também tem nesse outro exemplo, 45,2 metros para centímetros. Andamos com a casa 2 vírgulas, né, para a gente poder ter o nosso resultado. Área, ou outras medidas, desculpa. Temos as polegadas, as léguas, a vara, a milha, pé, braço, vara, jarda e um pé. E também entre outros que não entramos aí. E, com as suas respectivas, unidades de comprimento. Área. A área, a unidade de medida também a mais utilizada é o metro quadrado, né? Existem também outras medidas utilizadas no dia a dia, né, dos agricultores, que é o que mais importa para nós, como o hectare. O hectare, ele é o mais utilizado aí. 1 hectare, né, equivale a 10.000 metros quadrados, que equivale a 100 áreas. Assim a gente vai... Não vou falar de todos, né, porque é muito, mas a gente podemos ver que cada medida vai uma complementando a outra, ok? Tem esse exemplo, igual a gente segue também o padrão do comprimento, mas em vez de a gente ir apenas uma casa de distância, a gente utiliza 2, igual o metro quadrado, a gente utilizaria só uma casa, mas com noção ao quadrado, a gente utiliza 2 casas, uma casa a mais, andando com a vírgula. Então, podemos ver aqui, de metro para centímetro, a gente teve que usar 4 casas, não apenas 2, por causa do metro quadrado. Ângulo. A unidade do ângulo mais utilizada são o grau, minuto, segundo, radiano e o grado, que equivale 1 grau. 1 grau é igual a 60 minutos, que é igual a 3.600 segundos. O grau é a medida do arco, né, que corresponde a 1 grau a 360 graus da circunferência. O grado é a medida de um arco, né, igual a 1 a 400 da circunferência. Então, do 0 até o 90, a gente tem 50 graus. Do 0 até o 100, de 80, a gente tem 100 graus. Assim, a gente pode ver aqui na demonstração dessa figura. E o radiano é a medida de um arco que tem o mesmo comprimento do raio da circunferência. Então, para transformar essa unidade para outra, no exemplo, temos 360 graus, é a mesma coisa que 400 graus, que é a mesma coisa também de 2 π. Como podemos ver aqui, uma volta completa é esse exemplo que eu coloquei aqui embaixo. Azimuth. Azimuth, ele é um ângulo formado, né, entre o norte e o alinhamento em questão, considerado. Ele é medido a partir do norte, no sentido horário, né, podendo variar de 0 graus a 360 graus. E é medido, né, a partir do norte magnético, que é indicado por uma bússola. Rumo. O rumo é o menor ângulo formado, né, entre a linha norte e sul e o alinhamento em questão. O rumo ele pode variar de 0 a 90 graus e é calculado, né, a partir do alinhamento norte e sul, que se encontra nesse alinhamento. E a sua direção, ela pode ser nordeste, noroeste, sudeste e sudoeste, que são, temos, né, apenas os 4 quadrantes aí para a gente analisar. E, entretanto, em falar de rumo e azimuth, não foi especificada a sua referência a partir do norte verdadeiro ou do magnético, né? Quando o azimuth ele é medido a partir da linha norte-sul verdadeira ou geográfica, o azimuth ele é verdadeiro. Quando é medido a partir da linha norte-sul magnética, o azimuth ele também é verdadeiro. Assim, a gente podemos dizer o mesmo para o rumo.
Só que a diferença angular entre o norte verdadeiro e o norte magnético é a declinação magnética local. Então, a declinação magnética ela é sempre medida do norte verdadeiro para o magnético. Escala, gráfica e numérica. Pode passar. O que é escala? Escala é a relação matemática entre o que é reproduzido em uma determinada representação e aquilo que corresponde a um objeto real. Quando o desenho de um objeto, em geral, não pode ser executado no seu tamanho real, utiliza-se a escala que permite aumentar, diminuir ou manter o tamanho do objeto no desenho de acordo com cada situação. Pode passar. Escala gráfica. Escala gráfica é um método de representação usado para representar valores de medição em um mapa. É uma linha horizontal com retângulos brancos e pretos, indicando que o valor representado no mapa é equivalente à paisagem real. Pode passar. Embaixo dessa imagem está mostrando a escala gráfica. Pode passar para ver melhor. Aqui podemos ver uma escala gráfica. Cada espaço da barra apresenta a relação do seu comprimento, com o valor correspondente na realidade, no terreno. Pode passar. Escala numérica. É o tipo de escala mais usado em desenhos técnicos e topografia. Expressão a razão de proporção através de frações, onde o método é usualmente multiplicado por 10. Pode passar. Em ambos os casos, a leitura é feita da seguinte forma. A escala é de 1 para 50.000, ou seja, cada unidade de medida no mapa corresponde a 50.000 unidades.